Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é o pastor Hermilton Gonçalves, da Igreja Presbiteriana de Mairi. É um prazer poder estar com vocês neste canal e nesta ocasião nós temos uma palavra de esperança para o seu coração. O texto que iremos utilizar é um dos textos do Antigo Testamento que fala a respeito da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías capítulo 9. O Senhor nos diz: mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Esta palavra é uma palavra que foi proferida pelo profeta Isaías em um contexto de grande inquietação. A palavra nos mostra, no capítulo de número 6, que o rei Uzias havia morrido. O rei Uzias, ele reinou 52 anos em Judá. Um rei que começou muito bem, um rei que foi ajudado por Deus, um rei que prosperou, tornou-se muito poderoso, porque Deus o ajudara. Só que um rei que se ensoberbeceu por causa da riqueza, por causa do enriquecimento, e ele terminou pecando, e por causa do pecado veio a contrair a lepra. O seu filho, Jotão, ele também reina em Judá, e ele segue o caminho de seu pai. O profeta Isaías, ele é chamado por Deus em um contexto de instabilidade política. Ele é chamado por Deus em um contexto de degradação espiritual. Ele é chamado para trazer uma palavra para o povo do Senhor que estava em Judá em um contexto de crise social, de crise econômica. E aqui no capítulo de número 9 ele vai falar acerca do nascimento do príncipe da paz. Os autores do Novo Testamento, eles atribuem à pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo a esperança que o povo do Senhor estava esperando, que estava aguardando, que estava ansiando, chega na pessoa do Senhor e Salvador Jesus. O Senhor nos diz aqui no verso de número 1 que a terra estava aflita, que a terra estava na escuridão, mas que no final o caminho seria um caminho glorioso, um caminho nos últimos dias seria um caminho glorioso, além do Jordão, Galileia dos gentios. Por que o caminho seria um caminho glorioso? Exatamente por causa da vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que é a esperança de Israel, ele que é a nossa esperança. E esses versículos vão nos mostrar pelo menos quatro qualificações acerca do Senhor Jesus que nos fazem nos encher de esperança. Quem é Jesus aqui apresentado pelo profeta Isaías neste capítulo de número 9? Em primeiro lugar, Jesus, ele é a verdadeira luz. O verso de número 2 vai dizer: o povo andava em trevas, viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus é a verdadeira luz. É ele que é anunciado lá no Evangelho de João, capítulo 1, que a luz estava nele, e a luz era, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Cristo Jesus é a verdadeira luz. E esta luz é a vida eterna que Jesus concede. Então vejam, em um contexto de trevas, de obscuridade, de problemática social, econômica, política, espiritual, onde o povo estava caminhando conforme a sua própria vontade, conforme a sua própria inclinação do coração, Deus promete a vinda de Jesus, e a vinda de Jesus iria trazer uma nova vida. Em segundo lugar, o profeta Isaías, ele apresenta Jesus no verso de número 3 como aquele que traz grandiosa alegria. Ele vai dizer: tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. E o Senhor Jesus veio para nos conceder grandiosa, copiosa alegria. A palavra de Deus nos diz que até a tristeza diante do Senhor salta de alegria. O profeta Isaías aqui, ele vai usar
duas figuras para representar esta grandiosa alegria. Ele vai usar a figura da colheita, ele vai usar a figura da distribuição dos despojos. Então, a alegria do Senhor é alcançada ou recebida através de um ato gracioso de Deus. A alegria verdadeira concedida pelo Senhor, ela é usufruída através da vitória. Essas duas figuras são apresentadas aqui nesse versículo de número 3. Mas o Senhor Jesus, em terceiro lugar, ele não é aquele que é a verdadeira luz, aquele que traz a vida eterna, não é apenas a grandiosa alegria, mas ele é aquele que veio para realizar e conceder a cada um de nós a verdadeira libertação. Ele vai dizer aqui no verso 4, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros. Jesus veio para nos dar libertação. A palavra nos diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cristo Jesus, é Ele que concede para nós a verdadeira libertação. O apóstolo Paulo ele vai falar lá em Colossenses que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse é Jesus, a verdadeira luz, a grandiosa alegria, o que nos conduz, nos concede libertação. Mas em quarto e último lugar, a palavra que nos fala no verso de número 7, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. O Senhor Jesus é aquele que nos concede paz. A palavra do Senhor nos diz exatamente isso. Deixo-vos a paz. É o próprio Jesus que fala. A minha paz vos dou. Eu não vos a dou como o mundo a dá. Nós temos essa paz de Cristo. Paz que excede todo entendimento. E por que podemos ter esta paz? Porque Jesus é apresentado aqui pelo profeta Isaías, no versículo de número 6, como o príncipe da paz. Então, tendo consciência dessas verdades, nós podemos, em um contexto de instabilidade política, social, econômica e espiritual, nós podemos ter o nosso coração cheio da alegria. Por quê? Porque Cristo Jesus já veio. A palavra do Senhor, nosso Deus, nos diz, Cristo Jesus, Ele veio, Ele é a verdadeira luz, Ele é aquele que nos concede grandiosa alegria, Ele é aquele que nos dá a verdadeira libertação, Ele é aquele que nos concede a grandiosa e gloriosa paz. É o que eu desejo para você, é o que eu desejo para o seu coração. Que Deus muito o abençoe, em nome de Jesus. Amém.